minutos na sua Rádio Clube FM 102,5. E nossa entrevistada, do povo, já tá por aqui, linda, maravilhosa, viu? Já tá por aqui, agradecendo a presença dela aqui, representando a pasta do meio ambiente. A gente vai bater um papo com ela, dona Poliana Sorrentino, a Rafaela Camaraense. Vamos falar sobre, repito, quando eu ir pro intervalo, dificuldades da pasta, conquistas da pasta, o que representa essa pasta do meio ambiente aqui para Paraíba, não é isso? Isso mesmo, os avanços e desafios da pasta, um balanço das principais ações desenvolvidas nos últimos meses, projetos de sustentabilidade, educação ambiental, preservação dos recursos naturais, coleta seletiva e tantas outras iniciativas que impactam diretamente a vida da população e o futuro do nosso planeta. Um assunto que muito me interessa e tenho certeza que era para interessar todo mundo, porque o meio ambiente faz parte das nossas vidas e tem que fazer parte da vida do futuro também. Exatamente. Muito bom dia, viu? Muito bom dia, Poliana. Para mim é uma alegria poder estar com vocês aqui nesta manhã. Bom dia, Josval, a todos que compõem a Clube FM. Esse programa que eu escuto frequentemente, viu? Então para mim é uma alegria poder estar hoje do outro lado. Normalmente eu escuto dentro do carro, indo para o trabalho. E hoje a gente pode ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Pois é, estamos lá na labuta da pasta de meio ambiente. É um grande desafio, mas é um trabalho que muito nos honra. Se a gente pudesse fazer assim um resumo, desde que quando a senhora assumiu a pasta de meio ambiente, o que a gente poderia, assim, nesses X meses aqui, Erli, a gente lembra aqui de cabeça, assim, de mente, assim, determinadas ações que representam muito para essa pasta, de conquistas, né, para esse curto prazo de tempo, espaço de tempo, né? O que a senhora poderia celebrar? Bom, apesar de poder destrinchar aqui para vocês diversos projetos e ações que nós estamos fazendo na Secretaria de Meio Ambiente, para mim o que é mais importante é o reconhecimento da população com relação à necessidade da gente priorizar a pauta de meio ambiente. Porque quando a gente começou o trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, infelizmente muitas pessoas ainda não davam o real crédito para a necessidade urgente que é, por exemplo, tratar sobre mudanças climáticas. As pessoas não compreendiam a gravidade do momento que nós estamos vivendo hoje no planeta. E hoje a gente já consegue chegar em todos os municípios do estado da Paraíba e ter pessoas que têm mais consciência ambiental, que conhecem mais o que nós estamos vivendo, que têm mais propriedade para falar sobre os nossos biomas, por exemplo. E aí eu acredito que esse é o maior crédito, não somente da Secretaria, porque é um trabalho conjunto, nós temos diversas secretarias municipais que são envolvidas em todo esse processo. E obviamente isso é mérito da população que busca ter mais conhecimento. Mas eu acredito que esse é, sem sombra de dúvidas, o principal ganho quando foi criada a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado da Paraíba. Mas, obviamente, nós temos inúmeras ações e, sobretudo, a educação ambiental, que é uma das prioridades dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Secretária Rafaela, temos diversos desafios em todo o estado. É o seguinte, diversas obras, principalmente aqui em João Pessoa, no que diz respeito a vegetação, ali na PB008, o polo turístico, enfim, muitas obras que a gente sabe que precisa. João Pessoa e a Paraíba como um todo, a gente precisa dar esse avanço. A gente vem vivendo um grande boom, para falar a verdade, em todo o país e no mundo, no que diz respeito às nossas belezas, divulgações são feitas para isso. Agora, como, né, equilibrar essa balança do cuidado e da preservação do meio ambiente com tantos avanços e obras por todo o nosso estado, e eu estou querendo puxar mais um pouquinho para o nosso litoral aqui. Não é uma decisão fácil, né? Obviamente, às vezes, para que você possa compreender, Poliana, às vezes a gente recebe algumas pessoas, por exemplo, que querem investir no polo turístico e quando chega para a Secretaria de Meio Ambiente, diz que a gente é chato, que a gente é ecochato, mas na verdade é porque a gente Ecochato? Ecochato é a frase. Eles chamam a gente de ecochato muitas vezes. Tem que ser, né? Tem que ser. A gente tem que cumprir a legislação, e obrigado por né? isso. Exatamente. A gente tem a obrigação de cumprir a legislação e a gente é muito criterioso, é muito rígido com os empreendimentos que vão se instalar lá no polo. Eles têm que ter todo um projeto, por exemplo, de destinação de resíduos sólidos, da destinação do esgotamento sanitário, de como é que será a supressão vegetal, se tem um plano de afungentamento de fauna. Então a gente trabalha com toda
com todo o critério, com todo um corpo técnico para fazer com que nós tenhamos a legislação sendo cumprida. Mas não somente a legislação. Obviamente a gente tem uma grande preocupação porque João Pessoa tem um carinho muito grande pela Mata Atlântica que a gente ainda tem no nosso município. Nós temos uma das capitais que mais tem Mata Atlântica e a gente precisa ter uma preservação. João Pessoa, ela só tem esse boom turístico graças às nossas belezas naturais, por exemplo. Então a gente tem que preservar. Nós temos inclusive uma unidade de conservação, Areia Vermelha, que passou por um processo de reestruturação. O seu corpo técnico hoje funciona plenamente. As pessoas sabem que hoje é um pouco mais rígido, você não pode levar resíduos, por exemplo, para a Areia Vermelha. O que você levar, você tem que retirar. Da mesma forma, a gente tem esses critérios rígidos para as empresas que vão se instalar lá no polo turístico. E não somente isso, essas empresas, por exemplo, elas são obrigadas a conseguir fazer com que nós tenhamos um replantio, um reflorestamento em outras áreas que nós temos outras áreas degradadas, e elas são obrigadas a ter esse reflorestamento para que a gente consiga ter uma balança. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente busca desenvolvimento econômico, mas também a preservação do meio ambiente. Um exemplo muito importante que nós gostamos de dar é que, por exemplo, as energias renováveis. Muitas pessoas acham que energia renovável não tem impacto ambiental. Tem impacto ambiental sim, existe supressão vegetal, muitas vezes há um impacto também na nossa fauna. E o que a gente busca quando a gente faz a instalação de empreendimentos de energia renovável? É porque a gente sabe que a energia renovável ela é menos maléfica para a humanidade do que, por exemplo, uma termoelétrica, que está ali queimando combustível fóssil, por exemplo. Então a gente tem que fazer essa distinção, muitas vezes, do que O menos pior. o menos pior. Muitas vezes a gente tem que fazer essa distinção. Obviamente a gente busca fazer o que é melhor, mas não é fácil, como o Poliana citou aqui anteriormente, não é uma tarefa muito fácil. A gente brinca internamente na secretaria que a gente sabe que acertou quando às vezes um lado fica chateado e o outro também. Significa que a gente encontrou Fez ali a balança. o meio termo, o equilíbrio. Fez a balança. A senhora falou agora há pouco sobre a questão de educação ambiental. Vocês estão falando de educação ambiental e eu vejo a Aninha lá em casa, uma criança de 7 anos, preocupada com uma plantinha que ela levou da escola, tal. Como fazer esse preparo para o futuro, né? Falando do trabalhando das crianças, prevendo que é para o futuro. Até porque quando você trabalha o meio ambiente aliado com o desenvolvimento, é para que no futuro a gente continue com o emprego, mas preservando o meio ambiente. E o que é que tem sido feito assim, esse trabalho dentro das escolas, de conscientização, de bater na cabeça e colocar nessa mente que está começando hoje com essa plantinha? Josival, a gente tem um trabalho bem interessante com a rede estadual de ensino, chama-se AJA, Agente Jovem Ambiental, onde a gente tem 2.000 alunos hoje. Nós abrimos 2.000 vagas, se inscreveram mais de 6.000 alunos para participar desse projeto que visa não somente fazer com que eles tenham aulas teóricas do que é meio ambiente. Eles vão ver assuntos desde fauna, flora, nossa biodiversidade, os nossos biomas, transição energética, mudanças climáticas. Mas também eles vão ter a oportunidade de ir a campo, de fazer a prática, de realmente conhecer o que é o nosso bioma, o que tem na nossa fauna, o que tem na nossa flora, porque a gente só protege aquilo que a gente conhece. E o paraibano, sobretudo o pessoense, ele briga tanto e de forma positiva e com critério pela sua Mata Atlântica por conhecê-la. E é exatamente isso que a gente quer também fazer ao longo de todo o estado da Paraíba. É fazer com que a gente consiga levar mais conhecimento para que as pessoas consigam ter mais discernimento, não somente com relação ao que ele descarta, mas também com relação ao que a gente consome. E aí, essa nova geração é uma geração muito boa de se trabalhar, Josval, Poliana. É uma geração que tem uma mente aberta, que tem mais consciência. E é uma geração que eu não tenho dúvida nenhuma que, de fato, vai somar bastante para que a gente consiga ter mais preservação. E eu não me refiro somente ao estado da Paraíba, eu me refiro a todo o nosso país. Ele tocou bem nesse assunto da criança, né, da consciência. A senhora Começar acaba do de pequeno, falar o começar que eu do estava pequeno. pensando aqui, que é muito fácil trabalhar com o público infantil. O problema é mudar a cabeça do adulto, que já vem enraizado com hábitos considerados até mesmo simples,
mas que de certa forma tem aí um efeito gigantesco. Quando a gente fala, Erli, em regiões de alagamento, principalmente aqui na região metropolitana de João Pessoa, que eu vou lá na rua, eu vejo diretamente as galerias entupidas por conta de lixo. Sim. Tem sofá, tem colchão, tem de tudo ali dentro, pneu. Ou seja, a conscientização do público adulto é mais difícil, né? A gente já mostrou na mesma semana o mesmo ponto, tá? Vai lá, mostra, tá sujo, tem cadeira, tem não sei o que, sofá. Aí vai lá e limpa. Aí na mesma semana, ou na mesma, com intervalo de uma semana, né? 8 dias, volta lá, o mesmo morador de lá manda um vídeo pra gente. Tá faltando trabalhar o adulto, como Poliana diz assim, né? Porque tem começamento do pequeno, beleza, pra quando chegar lá. Mas o adulto. Tem jeito a cabeça do adulto? Na verdade, porque é uma tradição. O adulto é ceboso. É enraizado. É um simples papel. Eu não compreendo isso. Eu tenho 40 anos, fiz esse ano. Desde criança, naquela época, eu já pegava o papel do chiclete, bloco, e botava na minha calça aqui, pra não jogar. Então, parte muito da gente também, eu tenho que ter, de fato, essa campanha educativa macro. Bom, a gente aposta muito na Secretaria de Meio Ambiente nessa juventude. Por quê? Porque a juventude ela tem a capacidade de modificar o pensamento do seu núcleo familiar. E só fazendo uma correção, estava lhe chamando de Josival por conta do nome que está aqui. Não. Mas eu já tá olhando para Josival. Fazer a correção aqui, Erli. Josival, ele chega já para a política aqui, para a senhora aqui, já aqui. Erli, mas por exemplo, eu acredito que você se referiu anteriormente aqui à sua filha. Isso. E a sua filha já trouxe uma plantinha para casa. Isso, tá cuidando lá. Já todo lhe dia bota despertou. água, pediu para trocar o vaso dela. Olha aí. Porque tava tá pequeno, porque o papai tem que trocar o vaso para maior. Eu troquei a semana o vaso para maior. Exatamente, então ela já tem conseguido mudar a forma que você visualiza e ter esse contato, por exemplo, com a natureza. E é dessa forma que a gente tem conduzido na Secretaria, no Governo do Estado. É utilizando, por exemplo, da oportunidade que a gente vê de enxergar o jovem como vetor de mudança, de enxergar a criançada como esse propulsor de mudança. E aí essa turma mais velha, que eu também estou na turma mais velha, viu, Poliana? Né? Estou na turma mais velha também. E aí a gente enxerga nesses jovens a capacidade de mudar o seu núcleo familiar, o pensamento. E tem tido muitos frutos positivos, porque hoje um jovem ele tem a capacidade de reverberar e de ser multiplicador, não somente para os seus pares, ali seus colegas e do cotidiano, mas sobretudo para suas famílias, levando suas opiniões para os seus pais. Então eu acredito que isso agrega bastante e que tem tido um efeito positivo na nossa sociedade. E qual a principal dificuldade da senhora quando assumiu, pegou a caneta, chegou lá na secretaria e começa a sentar, começa a ver, a observar? Qual foi aquela principal dificuldade? Aquela que bate na cabeça agora. Dificuldade tem demais, mas aquela que, eita. A que bate na cabeça agora, sem sombra de dúvidas, é resíduo sólido. Resíduo sólido é uma das dificuldades que a gente tem, porque cada vez mais a sociedade consome mais, né? E a destinação muitas vezes não é a destinação adequada como nós gostaríamos, Erli. Mas a gente tem feito um trabalho muito importante com os municípios, né? Porque resíduo sólido é de competência municipal e a gente tem feito um apoio técnico para os municípios, sobretudo com relação à coleta seletiva, que ela é extremamente importante para que a gente consiga diminuir a quantidade de resíduos que são destinados aos aterros sanitários. Então, resíduo sólido, sem sombra de dúvida, é um grande gargalo que a gente tem, e não é somente na Paraíba, não é somente no Nordeste, a gente tem compartilhado essas informações com o restante do país, é um problema que a gente tem em todo o nosso país, inclusive, recentemente, lá no Centro-Oeste, tivemos uma tragédia com relação ao lixão que acabou despencando, mas, sem sombra de dúvidas, hoje uma das principais dificuldades que o Brasil enfrenta é sobre destinação adequada de resíduos sólidos. E aí só funciona de fato quando o Estado está junto dos municípios e os municípios querem de fato fazer a diferença. Porque Como é que está a situação atual dos aterros sanitários na Paraíba? Olha, a gente melhorou bastante graças à ação do Ministério Público. Existe uma meta, né, para ser cumprida? Existe. O Ministério Já se venceu a meta, a data e foi prorrogado, foi isso? O Ministério Público conseguiu o encerramento de todos os lixões de céu aberto. Isso aí a gente tem que dar mérito ao Ministério Público, realmente eles fizeram um grande trabalho, uma grande ação junto aos municípios, mas a grande dificuldade ainda está em nós termos, por exemplo, a destinação adequada não somente para aterro sanitário, mas também a coleta seletiva, para que a gente consiga diminuir a quantidade de resíduos que vão para esses aterros. Nós temos ainda muitos municípios, por exemplo, que acabam enviando
seus resíduos para o estado de Pernambuco. E nós estamos fazendo hoje, lá na Secretaria do Meio Ambiente, um grande levantamento para compreender para onde todo esse resíduo está escoando, não somente no estado da Paraíba, porque a gente sabe que outros estados acabam também tendo aterros ali nas suas regiões de fronteira, e aí os resíduos também vão para essas regiões de fronteira. Então, o que a gente tem feito na Secretaria? Além do apoio técnico, além da educação ambiental, é também construindo todo esse inventário de informações e de dados que nos dê robustez para tomar uma decisão assertiva com relação à política pública de destinação adequada de resíduos sólidos em parceria com os municípios. Porque, por ser competência municipal, a gente não pode sobrepor o que é de atribuição do município, mas a gente está aqui sempre para poder ajudar e contribuir. Eles são receptivos, então, as demandas que a Secretaria envia para os 223 municípios. São muito receptivos, inclusive, muitos desses municípios a gente vai ajudar na recuperação das áreas degradadas de antigos lixões, porque precisa ter um trabalho técnico muito minucioso, cada caso é um caso, tem que fazer a análise de solo, quais são os contaminantes que estão nesse solo, para que a gente consiga ter um manejo adequado para a recuperação dessas áreas degradadas. A senhora fala sobre questão de resíduo sólido e a coleta seletiva paraibana. A população está avançando na medida que deveria, né, avançar seletivamente, selecionando lixo, separando lixo. Existe muito esse trabalho na Paraíba? Existe. Nós temos, por exemplo, a cidade de Cajazeiras, que tem um case de sucesso lá, fantástico, onde realmente funciona. É uma associação que é toda redondinha, realmente parece uma empresa. Você não aparenta, Erli, que lá eles trabalham com produtos que foram descartados, porque é tudo muito limpo, é tudo muito organizado, a destinação ela é adequada, todo o material que eles produzem lá prontamente é vendido. Então a gente entende também que a partir do momento que as pessoas compreendem que, na verdade, a gente está enterrando dinheiro no aterro sanitário, elas compreendem também que é possível ganhar dinheiro com isso. Com aquilo que está jogando fora. Exatamente. Josival Pereira já está por cá, deixamos a política para ele tratar, falamos de meio ambiente, da secretaria, alisamos o caminho, Josival, bom dia. Limparam o caminho, limparam o caminho aqui. Bom dia, deputada, como é que está a senhora? Secretária, deputada, não sei. E a pergunta é essa, a senhora disputou a última eleição para a Câmara Federal, deputada federal, repete nessa eleição, porque tinha ele a já imprensa... Chega assim. Ele já chega assim, viu? Estava tudo tranquilo. Secretária já chega assim. A imprensa assim, tem viu? levantado que a senhora teve dúvidas em algum momento, mas deputada federal novamente? Pretende sim, Josival. Hoje, obviamente, está todo mundo esperando aí como é que vai ser essa questão do veto, né, no Congresso, para ver se as vagas permanecem. Das 2 vagas que a Paraíba pede, fica bem mais apertado, né? Muda um pouco o cenário, muda bastante, na verdade, mas a princípio hoje, na manutenção das 12 vagas, eu pretendo sim ser novamente candidata a deputada federal. E o partido? A senhora disputou pelo PSB, teve declarações aí uns 2 meses atrás que a senhora tinha dúvidas sobre isso e tal. O partido já está definido, é PSB ou é outro partido? Está discutindo isso ainda? Ainda não defini. Tive uma primeira conversa com o governador João Azevedo, onde ele me fez o convite para permanecer no PSB. Eu tenho uma enorme consideração pelo governador João Azevedo. Obviamente a gente tem esperado o direcionamento dele, né? Todo mundo esperando aí as definições da chapa majoritária também. Acho que você também, né, Josival, tem falado bastante sobre isso. E a gente tem esperado as definições da chapa majoritária também, para que, a partir do momento em que tudo seja resolvido da majoritária, a gente tenha a esperança de que as proporcionais também sejam resolvidas. Se não for o PSB, que outro partido a senhora gostaria? Segunda opção, ele está... Ainda não visualizei nenhum outro partido. Eu preciso primeiro resolver minha situação dentro do PSB. Essa é a minha prioridade no momento, é conversar com o governador, resolver minha situação lá dentro, para que a partir daí a gente consiga vislumbrar se será necessário seguir outro caminho. A senhora fala sobre essa história da escolha da chapa majoritária. Tem aí um leque, pelo menos três candidatos ainda dentro dos partidos da aliança, né? Tem Lucas, tem Cícero, tem Adriano Galdino. O que a senhora pensa sobre essa disputa? É natural, na política acredito que é natural as pessoas quererem colocar o seu nome à disposição da população. Acho que a população tem acompanhado de perto, né, esse debate.
Mas eu acredito muito que nós teremos unidade e que tudo será resolvido dentro de casa, dentro do próprio bloco político liderado pelo governador João Azevedo, onde todo mundo irá compor para que o projeto ele permaneça, porque é um projeto exitoso, que fez bem para o estado da Paraíba, né? A Paraíba tem vivido o seu melhor momento. Eu acredito que a prioridade deve ser o estado e não questões pessoais. Tem uma tese que se discute muito que é assim, o próprio governador terminou defendendo, olha, se Lucas, se eu for candidato a senador e Lucas assumir, ele era o candidato natural a governador. Essa tese do candidato natural, a senhora acha correta? Acha que ela. Ou não deveria ter candidato natural? Dá uma seguradinha nessa pergunta de Josival, porque a gente tem ouvinte na linha para fazer pergunta para a senhora também. Bora soltar. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Tudo bem? Você, Gilmar de Bessa? Oi, Gilmar, fica à vontade. Oliana, eu queria fazer uma pergunta à secretária. Eu moro ali no Bessa, sou presidente da AGEOBAC, e a gente tem uma situação de abandono com relação aos gaviões, onde nós temos vários condomínios e a água já está chegando ao muro. Nós sabemos que existe aqui uma ONG com o nome Pré-Amar, não sei para que ela existe, que nunca discutiu nada com a entidade, nem com a questão do Bessa. Essa situação não se resolve. A questão também da Ribeirinhos, eu sei que é município, mas a gente vê as comunidades sofrendo em época de enchente ali. Então, a situação que eu queria saber, para que existe o Pré-Amar, porque o Pré-Amar não dialoga com o pessoal com essa questão. Eu tive contato com o prefeito de Cruzeiro, ele me informou que existe um projeto, mas se esse projeto não sair, a gente vai ter aquele mesmo problema que aconteceu na Baía da Traição. Vão ser destruídos todos os condomínios ali, condomínios que pagam seus impostos em dias. Quer dizer, eu queria saber dela se ela pode me passar alguma informação referente a essa situação lá no Grande Bessa. Um abraço, bom dia para vocês. Obrigada, Gilmar. Questão do Bessa. Gilmar é uma pessoa muito ativa, ele participa muito naquela questão ali do Maceió, do Bessa, aquela região lá. Bom, Gilmar, para mim é uma alegria poder esclarecer alguns pontos para que o senhor tenha mais ciência de como é que tem sido o trabalho lá do Pré-Amar. O Pré-Amar ele é um projeto composto por universitários, por cientistas inclusive renomados, que estudam toda a dinâmica do nosso mar, que estudam toda a movimentação de sedimentos, por exemplo, do nosso mar, do todo o litoral do estado da Paraíba, de uma ponta a outra. Todos os municípios assinaram um TAC que é conduzido pelo Ministério Público Federal, e através desse TAC nós temos um painel científico, onde nesse painel científico nós discutimos as soluções cientificamente e tecnicamente mais viáveis de intervenção na nossa região costeira. Por que é tão importante a gente ter uma decisão tão robusta com relação à tecnicidade? Porque, por exemplo, com relação à Baía da Traição, nós fizemos um estudo lá e o que conseguimos compreender é que se fizéssemos, por exemplo, uma engorda de praia naquele momento, lá em Baía da Traição, na mesma magnitude que Natal fez, em 2 anos toda aquela engorda teria ido embora em razão da dinâmica do mar que nós temos ali em Baía da Traição. E para que você tenha também um feedback, Baía da Traição hoje realmente vive um momento muito difícil, mas foi através do comitê, do painel científico, que Baía da Traição, a prefeitura participa, em que nós entramos num consenso, e nós teremos obras lá de curto, médio e longo prazo, a de curto prazo, inclusive, através do subsídio que foi dado de forma técnica e científica para o governador vai liberar 5 milhões de reais para o município fazer aquela obra de urgência, porque ali é muito mais do que as obras que estão ali perto da praia. É sobretudo o manancial de abastecimento que está em risco. Então o mar não pode avançar para dentro do manancial de abastecimento, porque senão colocaria em risco o abastecimento de água de todo aquele município. Então, a curto prazo, o painel científico municiou Baía da Traição de quais seriam as intervenções mais assertivas que poderiam ser feitas. O governador liberou 5 milhões de reais, só falta mesmo a licença ambiental do município para que o governador faça a assinatura para essa obra de curto prazo, e nós teremos depois a de médio e longo prazo. Com relação a João Pessoa, neste momento o painel científico tem se debruçado pela Praça do Sol Nascente,
que ali é uma intervenção extremamente importante também, é prioritária. Existe um TAC assinado pela Prefeitura, também com o Ministério Público Federal, e aí no segundo momento será estudado justamente as intervenções na Praia do Bessa. Nós estamos cientes dessas necessidades e urgências que João Pessoa tem vivido, e nós estamos trabalhando muito fortemente para fazer com que nós tenhamos o subsídio técnico para essas intervenções. Obviamente, a gente depende muito do mar também para conseguir ter essas informações mais robustas. A gente fala agora, falou da Baía da Traição, aí já veio aqui a barreira do Castelo Branco, mas não vai dar tempo para nós aqui. Eu queria que o Josival já começou com uma para a gente fechar aqui aquela que eu Para relembrar, Josival, eu fiquei muito curioso com essa história das obras lá em Baía da Traição, mas eu acho que deu outro momento. A minha pergunta é sobre... tem a história da tese que Lucas Ribeiro, assumindo o governo em abril, no início de abril, se João deixar o governo para ser candidato a senador, ele viraria candidato natural. E aí não se discutiria muito outra alternativa. E já com outras candidaturas postas, não existe candidatura natural. A candidatura seria aquela que reunisse melhores condições de vencer. O que é que a senhora pensa sobre essa tese? Olha, eu avalio que Lucas tem total condições de ser candidato, sim, a governo do estado da Paraíba. Enxergo que qualquer outra pessoa que estivesse no local dele também se colocaria como candidato natural. Muitas vezes se coloca que não há candidato natural porque não se está no lugar que Lucas está. Então, quando você faz esse exercício, Josvaldo, de colocar-se no lugar de Lucas, qualquer pessoa gostaria de ser o candidato, né? Sobretudo ser sucessor de um governo tão exitoso. Então a minha defesa é que nós possamos ter unidade, né? Temos outra vaga também para ser composta aí na chapa majoritária. Eu acredito que é possível chegar todo mundo no consenso e seguir união em um projeto que tem dado certo. Secretária Rafaela Camaraense. Já fui seguir nas redes sociais, Instagram é igual, Rafaela Camaraense. Seja muito bem-vinda, porque Josival estava aqui inquieto, querendo fazer outras perguntas, a gente também. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Para a barreira do Castelo Branco, engorda da praia, tem um bocado de coisa pra gente falar aqui. Obrigada por acordar cedinho e vir pra cá conversar com a gente. É isso, Poliana. Para mim é uma alegria agradecer a você, Poliana, agradecer a Erli também pela receptividade, a Josival. Eu acordo cedo naturalmente, então para mim poder estar aqui com vocês é uma alegria. Assim que o pessoal entrou em contato comigo, era para ter vindo semana passada, só que eu estava viajando com o governador para o orçamento democrático, mas prontamente a gente conseguiu esse momento para poder estar aqui com vocês nesta manhã. Tem muita pauta, desde pauta política, pauta ambiental, para a gente poder discutir eu aqui. Acho que vai ter que voltar para falar da engorda da praia, para falar da barreira do Castelo do Cabo Branco. Vai ter que voltar para cá, pelo menos por esses dois temas aí. Essa história de Baía da Traição volta, porque é muito também importante. Aí junta tudo. Extremamente importante. A toda a equipe da assessoria dela que está por aqui, os rapazes registrando tudo. Obrigada por acordarem cedo também. Valorizar nossa categoria, que é a imprensa, que faz tudo isso virar assunto, né? Notícia. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, para mim é alegria estar com vocês aqui. Vamos para um break, daqui a pouco Josival Pereira vai falar que Michele Bolsonaro vai estar aqui. João Azevedo já soltou um apoio-vinho Donald Trump. Cis diz que talvez fique no PP. E tem também outras coisas para você, já já.